noite, irmãos. Nós vamos ler Romanos 3 e 4. Assim que os irmãos acharem, podem se colocar em pé para a leitura da palavra. Romanos 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgados. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venhas bens? A condenação desses é justa? Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos, tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que todo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o que diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos os pecados estão destituídos, estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É incluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 4. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois no que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida.
Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, está bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu, contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tornado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu imenso amor, pelo sacrifício que o Senhor fez lá na cruz por nós, enviando o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar, Senhor. E Jesus não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, Senhor, e hoje está ao teu lado nos céus, preparando um lugar para nós, ó Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor, por esse imenso ato de amor. Te pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas transgressões, porque somos tão ruins, Senhor, sem o Senhor. Nada somos sem o Senhor. Nosso coração, ó Pai, se não tiver o Senhor, é perverso, é ruim, Senhor. Te pedimos que o Senhor encha nosso coração com o teu Santo Espírito, com a tua palavra, ó Pai. Que possamos a cada dia buscar o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, Senhor. Que o Senhor possa ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza em momentos difíceis, Senhor. Que nós possamos dar graças a Ti nos momentos alegres e nos momentos tristes, ó Pai. Que podemos agradecer a Ti quando o prato está cheio de comida e quando o prato não está, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é grande. O Senhor é o único Deus que deve ser adorado. Nessa noite, ó Pai, recebe a nossa adoração. Nesse momento, recebe nosso louvor, Senhor. Que possamos Te adorar de coração sincero, Senhor. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações também, através da palavra que vai ser dita também daqui a pouco, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus. É no nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.
Eu sei que os irmãos estão cansados de ficar de pé, mas nós vamos continuar em pé e entoar louvores ao nosso Deus. Essa pandemia tem deixado muita gente triste, desanimada, sem esperança, mas que nós possamos ter essa esperança no nosso Deus e que possamos cantar louvores a Ele, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dificuldade, que a gente possa louvar ao nosso Deus. O hino que cantaremos nessa noite é Cantarei Teu Amor. Amém? Vamos cantar? Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor. Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, Teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que a nossa alegria seja o Senhor. Amém? Que o nosso objetivo nessa noite aqui seja adorar o Senhor. Que a gente possa realmente se alegrar, porque nós estamos no melhor lugar onde a gente poderia estar, que é na casa do Senhor. Amém? O hino que nós cantaremos hoje, agora, é Que Alegria Nesse Dia, HCC 611. Bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que
afastados ficarão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia temos todos por Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Amém, irmãos. Podem sentar. Chamar os irmãos para a leitura. Boa noite, irmãos. Todo mundo bem aí? Graças a Deus, né? A gente vai estar orando pelos nossos aniversariantes. Hoje nós temos o Júlio César da Silva. Ele não está aqui com a gente, mas está fazendo aniversário justamente hoje. E dia 29/10, a irmã Lilian Portela de Freitas, que está conosco hoje ali, graças a Deus, o Senhor seja louvado. Também vamos orar pelas famílias. Família Teodoro, Leoneide Maria, Vargas, Getúlio Freitas e Érica Cid Almeida, Valdemar José e Maria de Fátima, Almeida de novo, Marinete Gomes, Almeida, Luiz Antônio. O apóstolo Paulo, nesse versículo de Efésios aqui, ele fala que a gente tem que orar o tempo todo sem cessar, no Espírito e por todos os santos, que nós possamos alcançar essa santidade, né? O apóstolo Paulo está falando que somos santos, né? E isso a gente tem que buscar a cada instante. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, graças te damos, Senhor, por este dia. Graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui, por sermos uma nação livre, onde podemos adorar o Senhor. E que verdadeiramente possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade nesta noite, Senhor. Que possamos nos doar um aos outros, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo aniversário do Júlio César, pelo aniversário logo mais da irmã Línia no decorrer dessa semana, Pai. Colocamos todas essas famílias que aqui foi exposto os seus nomes, Senhor, diante do Senhor, e que o Senhor esteja no cuidado. Eu peço assim, Senhor, com temor e tremor do Senhor, que nós também sejamos uma unidade e possamos cuidar um dos outros, amando como Cristo amou a igreja, que esse sentimento nos invada e enche nossos corações, que possamos sim nos doar, Senhor, sem olhar para quem ou para o quê, mas nos doar e que o seu nome seja engrandecido e entronizado, Senhor, e elevado no mais altos céus, ó Pai. Eu oro assim, grato por tudo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Espero que os irmãos já tenham descansado. Boa noite, amada igreja. Vou estar lendo uma carta aqui da missionária Esther, filha do nossos irmãos Francisco, né, e a irmã Ruth. A carta diz assim: os cristãos indianos representam 2,3% da população total da Índia. No entanto, eles nunca enfrentaram uma situação tão hostil como a atual, desde a independência do país. Crimes de ódio contra os cristãos ocorrem em 25 dos 28 estados da Índia, né? Cerca de 257 crimes de ódio contra os cristãos foram registrados até agora neste ano. A dura realidade resiste no fato de que a perseguição cristã não está mais confiada a um estado particular, mas está se espalhando como incêndio por todo o país. A polícia, muitas vezes,
tem abusado de sua autoridade, trabalhando a favor de grupo de fanáticos religiosos. Um desses casos é o de Odisha, onde um dos discípulos de apenas 14 anos foi espancado até a morte, por ser o único crente em sua comunidade. Um dos pastores em Delhi foi visitar uma família que frequentava a sua igreja. O povo daquela vizinhança o acusou, dizendo que ele estava convertendo outros à sua religião. O pastor, justamente com a sua esposa e filha, foi espancado pela multidão enfurecida. Em meio a uma situação tão difícil e hostil, a equipe médica de Gold New Center continua visitando cada uma das vilas em Odisha, a fim de atender às suas necessidades médicas. Por meio disso, muitas pessoas foram alcançadas, e o Evangelho foi pregado nas áreas onde a perseguição é maior. Porém, ainda há muito trabalho pela frente. E aqui ela pede, esperamos o apoio, em oração pela igreja perseguida e também pela nossa equipe, que estão trabalhando nessa área tão difícil. Suas orações nos capacita a pregar o Evangelho em fase da perseguição. Ela pede oração aqui pela proteção dos cristãos na Índia. Orem para que a fé deles seja fortalecida, para que possam permanecer firmes em Cristo, mesmo em meio a tanto sofrimento. Louvem a Deus pela oportunidade que a GNC tem em alcançar mais pessoas, através do ônibus médico, discipuladores e do movimento de plantações de igreja, entre aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eu estava vendo uma pesquisa hoje, infelizmente, a perseguição contra os cristãos tem aumentado, e em 2019 já foi alta, e 2020 está mais alta ainda. A gente vê aí a questão de alguns dias atrás, o que aconteceu no Chile, Tacaram fogo nas igrejas, e essa perseguição que sempre tinha lá na Ásia, que é terrível. Eu vi uma pesquisa que foram decapitadas 11 pessoas, e se não bastasse, agora está vindo para a América também, esse crime de ódio, Então, que nós possamos, nos nossos lares, estar refletindo isso e orando por esses missionários que estão lá na frente de guerra, E agradecer a Deus que a gente está num país livre, que a gente pode falar do Evangelho aqui. Nós estamos aqui de portas abertas, e se fosse numa cidade, num país desse, nem poderia, tem que ser escondido no lar de cada um. Tá bom? Então, oremos. Senhor Deus, amado Deus, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, vimos com grande tristeza essa perseguição contra a igreja do Senhor, Pai. Tantos santos, tantos missionários, ó Pai, sendo mortos, Pai. Aqueles que conheceram a Ti, que não, também, Pai, sendo mortos por declarar sua fé em Ti, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor. Que possamos, Pai, estar lembrando deles em nossas devocionais. Que o Senhor alcance essas vidas. Fortifica eles, Pai, para eles continuar pregando o Teu Evangelho, Senhor. Apesar de todos esses crimes, a gente vê que cada vez mais eles estão mais fortalecidos, Pai. Que a gente possa nos espelhar nisso e possamos estar pregando a Sua palavra também, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Alcance todos os missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Senhor.
tenha misericórdia, Pai. Em nome do Senhor, seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, como nós somos livres para adorar o nosso Deus, eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé novamente para adorarmos Ele, dizermos que Ele é santo, que Ele é o nosso Rei, de portas abertas, cantando bem alto e em bom som, para que as pessoas lá fora ouçam que esse é o nosso Deus. Vamos cantar? Ele é o meu Senhor. Desculpa, irmãos. Vamos lá? Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Os homens comigo. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Homens, Tu és santo. Mulheres, poderoso. Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Estou em Romanos capítulo 14.
Legal ter muitas pessoas de volta. Muitos ainda não podem estar, mas já temos muitos de volta. E hoje é o primeiro domingo em que temos crianças, temos poucas, mas temos algumas. Então, criança faz barulho mesmo, criança é inquieta, então os irmãos fiquem tranquilos. Tem um celular que daqui a pouco tenta decolar, não tem problema nenhum, é normal, nós estamos em família, essas coisas acontecem. Os irmãos também sabem como é que é, os irmãos tentam se concentrar um pouquinho, prestar um pouquinho de atenção, e em troca eu tento ser breve. Os irmãos sabem como é que é, eu não canso os irmãos, rapidinho a gente termina, combinado? Os irmãos prestam um pouquinho de atenção, e em troca eu serei bastante breve. Romanos 14. Aceite o que é fraco na fé, leio na NVI. Aceite o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Deus nosso Pai bendito, obrigado pela Tua palavra exposta. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. E obrigado por tudo que o Senhor já nos ministrou no dia de hoje. Que o Senhor me dê agora fluência de raciocínio, clareza no falar, e que eu consiga transmitir alguma expressão da Tua verdade, da Tua vontade, e que a Tua palavra produza frutos dignos em nossos corações, para a glória do Senhor. Amém. Esse é um texto que muita gente gosta que esteja aqui, e muita gente gostaria que não estivessem aqui, mas está. E eu particularmente gosto muito, é um texto muito legal, e vamos caminhar por ele hoje. Desde que Jesus disse a Pedro, eu também teria a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, já se foram mais de 2000 anos, e a igreja que Jesus fundou já passou por 3 grandes períodos que marcaram profundamente a história dessa igreja. O primeiro grande momento que marcou profundamente a história da igreja, eu devo ter falado aqui,
foi a conversão do imperador Constantino, século III. O imperador Constantino tornou o cristianismo religião oficial do império e usou a igreja para os seus interesses políticos e pessoais. A igreja passou a ser uma ferramenta na mão do imperador. E hoje nós falamos aqui acima de uma plataforma, a mais alto que o pessoal. E isso é a influência, muito provavelmente, da conversão de Constantino no século III. O segundo grande momento que marcou profundamente a história da igreja ficou conhecido como a Reforma Protestante, século XVI, século XVII. E toda a nossa doutrina é decorrente da Reforma Protestante, quase toda ela, pelo menos aqui na igreja do Ocidente. E toda a nossa doutrina é decorrente do pensamento dos reformadores, da leitura que os reformadores fizeram das Escrituras. E por último, o terceiro grande momento que marcou profundamente a Igreja de Jesus Cristo foi o avivamento, década de 60, 70, acho que isso, do século passado. E talvez estejamos passando por um quarto grande momento, com toda essa virtualidade que a igreja teve que lançar a mão por conta da pandemia. Certamente estou sendo filmado aqui, vai ser transmitido para alguém que não pode estar aqui, e essa foi uma ferramenta que a igreja teve que lançar a mão, mas que vai deixar marcas, pelo menos imagino, tomara que não, vai deixar marcas irreversíveis na história da igreja. E temos hoje, por conta disso e por muitos outros motivos, inúmeras igrejas para todos os gostos, de todos os tipos. Temos igrejas batistas, temos igrejas Assembleia de Deus, presbiterianas, temos também a Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, Ore com Moderação, a Igreja Mocotó com Giló, Maná do Céu. E para acabar, temos uma igreja sertaneja, Coice no Capeta, galopando com você para o céu. Essa última eu não sei se existe de verdade, né? Algum adolescente pode aí, no outro momento, né? Pesquisar, ver se em um daqueles momentos em que visualiza e não responde, algum adolescente pode aproveitar e pesquisar se essa igreja existe mesmo. A coisa é 880. E a criatividade humana não para por aí só nos nomes. Temos também costumes, práticas, doutrinas, visões de todos os tipos. De todos os tipos. De belos musicais natalinos até unção da lagartixa. Eu vi um vídeo um outro dia, alguém mandou para mim, de um sujeito agarrado na pilastra assim, da igreja. Não sei o que ele estava fazendo ali, eu fiquei pensando, o que ele foi fazer ali? Eu sei que ele está agarrado assim na pilastra da igreja, bem no meio assim, o culto está acontecendo e unção da lagartixa talvez. Mas aqui também não é muito diferente. Aqui eu falo aqui mesmo, a nossa igreja aqui no Imperial, não temos essas coisas, ainda bem, não vamos ter, nem pilastra temos aqui. Mas, em alguma medida, não somos tão diferentes assim. Nós temos pessoas aqui entre nós que só ouvem música evangélica, de preferência hinos. Só gostam de ouvir músicas evangélicas e, de preferência, hinos. Eu vi que foram do lado de casa lá, teve um programa com as meninas, e alguma menina ouviu alguma música que não era evangélica tocando em casa, e depois uma me perguntou assim, que música que era aquela lá e quem que estava ouvindo. Porque tem muita gente que não ouve nenhum outro tipo de música que não seja cristã. Mas temos também pessoas, não aí fora, aqui, que não conseguem cantar Rude Cruz, mas que, passando de Zé Felipe a Mato Grosso e Matias, Você Partiu Meu Coração, Nego do Borel, conhecem tudo. O que podemos fazer? Temos pessoas que entre nós não querem nenhum envolvimento político. Nenhum. Se pudessem nem votar, votariam. Não suportam ouvir falar. Mas temos também pessoas como eu, que manifestam publicamente suas posições políticas. Poderíamos falar de muitas outras diferenças, divergências que temos. Mas
Vamos parar numa última. Temos pessoas que nunca chamaram José de pastor. Eu fui uma delas, e um outro dia tomei uma bronca aí, no estacionamento. Uma irmã me deu uma baita de uma bronca, falou, você tem que chamar o José de pastor, principalmente quando for em público. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. Mas agora ele quer que chame ele só de José. E tem alguns irmãos que simplesmente não conseguem chamar ele de José. E só chamam de pastor. O adjetivo que vai qualificar ele depois vai depender muito da circunstância, mas só conseguem chamar de pastor. E é assim mesmo. Mas onde eu estou querendo chegar com essa fala? O que eu estou querendo dizer, e já vou adiantar para os irmãos. A paz amorosa entre os irmãos vale mais que nossas preferências e nossas opiniões pessoais. A paz amorosa entre os irmãos vale mais que nossas preferências e que nossas opiniões pessoais. Desde que Jesus anunciou que teria a sua igreja, essa igreja já passou por 3 grandes períodos, mais de 2000 anos, muitas mudanças. Não sabemos o que Jesus tinha em mente quando disse que edificaria a sua igreja. Não sabemos o quão diferentes somos. E o mais é história. O mais é história. O fato é que temos liberdade em Cristo e que a vontade de Deus não é, por mais que a gente gostaria que fosse, a vontade de Deus não é um torneio de arco e flecha de tiro único. A vontade de Deus é um lugar amplo. E nós temos liberdade e totais condições de decidir, de escolher o que fazer e o que não fazer. Todas as coisas nos são lícitas. Nos convém apenas julgar, nos é exigido julgar qual que nos convém. E podemos fazer isso com total liberdade porque já temos a mente de Cristo. Já temos a mente de Cristo. Mas temos pelo menos uma coisa que a liberdade cristã não nos permite fazer e não podemos fazer, que é quebrar a paz, que é quebrar a unidade na igreja, quebrar a unidade entre os irmãos. Em nome da liberdade de fazer o que eu quero fazer, eu não posso quebrar a paz, nem a liberdade entre a igreja. A paz amorosa entre os irmãos vale mais que as nossas preferências pessoais e que nossas opiniões. Não precisamos ficar avaliando uns aos outros e classificando. Não precisamos ficar rotulando os irmãos. Por mais que a gente queira, por mais que o nosso primeiro impulso seja esse. Falamos, aquele é um palmeirense, isso tudo bem, pode me chamar mesmo. Aquele lá é maloqueiro, já sabe de quem eu estou falando. Esses não tem problema, esse não tem problema. O problema é quando esses rótulos nos separam, e nós não precisamos disso. Essas classificações que acontecem entre nós, entre irmãos, só servem para nos separar, para mais nada. E ficamos brigando por bobagem, só por bobagem, do tipo, esse é calvinista, aquele é arminiano, para batizar precisa de muita água, se molhar só a cabeça não está batizado. Um diz que as irmãs não podem usar saia, nem cortar o cabelo. E ficamos avaliando se aquele é espiritual, o outro não é espiritual, e discutindo, e nos dividindo por bobagens, só bobagens. A unidade e a paz na igreja se torna sempre um desafio constante, porque nós nos classificamos e porque nós tentamos nos dividir em categorias. Mas não podemos esquecer de que a paz amorosa entre os irmãos vale mais que nossas preferências e opiniões pessoais. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto, é exatamente isso que Paulo trata aqui no capítulo 14 de sua carta de Corinto, carta aos Romanos. Na sua carta aos Romanos, capítulo 14, os irmãos estavam divididos, e os irmãos estavam contendendo. A paz na igreja estava sendo quebrada. Nos dias de Paulo, nos dias do Novo Testamento, a lei de Moisés tinha se tornado algo tão exaustivo, os líderes religiosos tinham colocado tantas regras, tantas doutrinas, tantas interpretações, estava colocando um peso insuportável sobre os discípulos. Era regra para tudo e de todo tipo. E aqui no capítulo 14, Paulo trata de um
um problema que estava tendo na igreja nesses dias, que era basicamente a questão da comida e a questão de dias especiais, o sábado principalmente, luas novas e outros dias. E Paulo vai tratar disso aqui, capítulo 14. E ele começa dizendo assim: aceitem, verso 1, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Paulo começa dizendo: olha, aceitem. Tem fracos entre vocês? Tem fortes entre vocês? Vocês se classificam dessa maneira? Vocês se identificam dessa maneira? Um é um crente fraco, outro é o crente forte. A coisa está assim? Se está assim, tudo bem. Se está assim, tudo bem. Se aceitem. Se aceitem desse modo. Não fiquem travando debates, brigas, discussões estéreis que não levam a nada, absolutamente nada. E o que estava gerando todo esse debate, nós vemos verso 2 e verso 3. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. A lei de Moisés exigia, na lei de Moisés exige e existe muitas regras claras com relação ao alimento, com relação ao sangue na carne para alimento, a animais que seriam sacrificados, até o modo que esses animais deveriam ser sacrificados. E alguns cristãos estavam tão agarrados a essas regras e muitas outras regras que os rabinos colocavam, eles extrapolavam ao que estava na lei, criavam detalhes mínimos, e alguns estavam tão agarrados a essas regras, a esses fardos que os líderes religiosos estavam colocando, que para não correr o risco, eles simplesmente não comiam carne. Eles não comiam carne, eles eram vegetarianos. Não queriam comer carne, porque por mais que eles obedecessem todas as regras com relação à comida, ao sacrifício dos animais para alimentação, ainda assim aquele animal poderia, ou aquela carne, ter sido oferecida em sacrifício a algum deus, a algum ídolo. Para não correr o risco, era melhor não comer carne. E esse que não comia era conhecido como crente fraco, que ainda não tinha desfrutado da graça de Jesus Cristo. Era aquele crente chato, que vê pecado em tudo. Mas tinha também o outro que comia de tudo. Não tinha problema para ele comia de tudo, sem distinção. Afinal, Jesus já tinha falado que o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. E na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala um pouco mais sobre essa questão da comida. Ele vai dizer que a comida sacrificada não tem problema, porque o ídolo, para quem a comida é sacrificada também, não tem nenhum problema. O problema está por trás do ídolo, para quem aquela comida é sacrificada. Talvez esteja à mesa dos demônios. Então, Paulo vai dizer, olha, aquela galinha que é oferecida na macumba, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se você tiver com muita fome mesmo, quiser comer, não tem problema nenhum. A galinha não tem problema. O ídolo, para quem aquela galinha foi oferecida, tem um problema? Não, o ídolo também não é nada. Agora, o que está por trás dele, isso pode ser um problema. E aí você tem que considerar se ao comer você participa só de uma refeição, ou se você também está participando da mesa dos demônios. Mas aqui em Romanos, a questão não é o ídolo. Aqui em Romanos, a questão é a comida que está causando divisão e que está dividindo a igreja entre crentes fracos e fortes. E como ele resolve esse problema? Muito simples, verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Simplesmente, eles deveriam aceitar um ao outro, sem fazerem julgamentos. Porque o que comia e dava graças ao Senhor. O que não comia diante do Senhor, e também do Senhor se abstinha de comer. Então, quem é você para julgar o servo alheio? Aceite um ao outro, é isso que Paulo está dizendo. Você que come, aceite o que não come. O que não come, aceite o que come, simples assim. Não precisam ficar discutindo. Não precisam ficar discutindo.
Nenhum é servo um do outro, todos temos um Senhor. E aí surge a segunda questão, que são os dias especiais, e basicamente o sábado, verso 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Assim como em relação à comida, era em relação a algum dia sagrado. E eles tinham muitos dias, além do sábado. O sábado talvez fosse o principal deles, mas haviam outros dias. E assim como em relação à comida, Paulo vai dizer, olha, alguém pode considerar algum dia sagrado, tá bom, consagre esse dia para o Senhor. O outro vai querer tratar todos os dias iguais, não vai considerar nem mesmo descanso no sábado. Deixa ele. Ele tem um Senhor a quem vai prestar contas. Todos somos servos do mesmo Senhor. Estão comigo? Tem uma criança berrando lá, não tem problema. E por fim, e por que Paulo afirma isso? Versos 6 a 12. Por que Paulo afirma isso? Aquele que considera um dia como especial, estou no verso 6 do capítulo 14. Para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, porque julga seu irmão, e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O argumento de Paulo é muito claro, o argumento de Paulo é muito simples. Olha, todos vão comparecer diante de Deus. Todos são servos do Senhor Jesus Cristo. Todos têm condições de julgar, de avaliar, de decidir, porque já têm a mente de Cristo. Então, decidam e façam conforme acharem melhor. Façam o que bem entender. Quer comer carne sacrificada? Coma. Não quer comer? Não coma. Mas não implique com o outro que quer comer, e o que quer comer, não implique com o outro. Quer comer carne de porco? Pode comer à vontade. Eu, particularmente, não como muita carne de porco, evito comer. Mas, quem quiser comer, fica à vontade para comer. Agora, você que não come, não critique o outro. E o que come, também não fique desprezando o outro. Quer comer o chouriço? O frango... Esqueci. Cabidela, que é o molho que tem sangue também. Quer comer? Come. Quer comer? Come. Quer beber vinho? Bebe. Os crentes bebiam vinho no dia de Jesus Cristo, nos dias de Jesus Cristo. Jesus Cristo tomou vinho. Os crentes sempre tomaram vinho. Depois os crentes passaram a tomar cerveja, fumar cachimbo. Os reformadores bebiam cerveja e fumavam cachimbo. Lutero tomava cerveja, bebia e fumava cachimbo. Muita cerveja, não era pouca cerveja. Depois os crentes pararam. Depois os crentes pararam de beber. Crente nenhum poderia beber. Agora os crentes voltaram a beber. Os pastores são convidados para a degustação de vinho. Pastores são corriqueiramente. Não sei se o José já foi, tomara que não. Bom, não sei também. Quero fazer julgamento antecipado. Mas os pastores são chamados para a degustação de vinho. Os crentes na Europa têm fabricado cervejas em suas casas. Têm pequenas cervejarias e tomam cerveja. Quer tomar cerveja? Compra cerveja, vai para a sua casa. Tranca a porta, quebra a chave, bebe cerveja à vontade. Não me chama, porque não vou, mas quer beber, bebe. Agora, não critica o outro que não quer. Não critica o outro que não quer. E o que quer, não chama o outro de fraco. Somos todos irmãos em Cristo. E todos prestaremos conta diante de Deus. Só não podemos esquecer de um detalhe. Compareceremos diante de Deus. E prestaremos conta diante a Ele de tudo o que consagramos.
E o que não consagramos a Ele, também. Também. Prestaremos conta diante de Deus do que fazemos publicamente, do que não fazemos, do que fazemos secretamente e do que não fazemos secretamente. Assunto encerrado? Não. Bem que poderia. Mas não está, porque Paulo não para por aí. Ele continua escrevendo. Verso 13 e verso 14. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Deixa tocar, não tem problema. Como alguém que está no Senhor, Jesus, tenho plena convicção que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Vou ler novamente, verso 13 e verso 14. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Aí Paulo complica. Como assim? Que história é essa de pedra de tropeço para o meu irmão? Que conversa é essa que alimento nenhum é impuro, mas se alguém considera impuro, ele passa a ser impuro? Não estou entendendo essa história. Você já disse que eu posso fazer ou deixar de fazer o que quiser diante de Deus, porque é a Ele que eu prestarei contas. Agora você está me dizendo que eu preciso tomar cuidado para não colocar obstáculo, nem ser pedra de tropeço, nem entristecer o meu irmão. Explica isso um pouco melhor. Verso 15 a 23. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Vamos esperar um pouquinho, vamos tentar entender o que Paulo está dizendo aqui. Em qualquer questão que não viole um decreto claro de Deus, eu posso, diante de Deus, decidir o que fazer, como não fazer, e devemos aceitar um ao outro numa boa. Numa boa. Não viola um decreto claro de Deus? Não viola. Seu irmão quer fazer? Deixa ele fazer. Você não quer? Não faça. Vezes após vezes, anos após anos, nós fazemos retiro com a juventude, e a juventude quer saber se pode fazer tatuagem. Não pode fazer tatuagem. Eu perdi as contas de quanto retiro eu fui e de quanto esse tema voltava, e o pessoal vibrava porque ia falar se podia fazer tatuagem, não podia fazer tatuagem. Quer fazer tatuagem? Faça. Não quer fazer? Não faça. O que tem tatuagem, não despreze o outro que não fez. Agora, o que não fez, não fique julgando o outro que fez. É assim que Paulo está falando. É assim que Paulo está falando. Não viola um decreto claro de Deus? Não. Então, aceitem uns aos outros. Mas se o que eu faço escandaliza meu irmão a ponto de ser um obstáculo na sua vida e que chega até mesmo a atrapalhar a obra de Deus na vida dele, eu devo evitar. Por amor ao meu irmão, eu não devo fazer, eu devo parar de fazer. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Então, se na minha casa vou escandalizar minha esposa, se eu tatuar o nome dela em algum lugar do corpo, não devo fazer. Por amor a ela, não devo fazer.
Por amor aos meus irmãos aqui, não devo fazer. Não devo fazer. É isso que Paulo está falando aqui. A minha liberdade como fica? E minha liberdade como fica? Eu posso tomar cerveja, a Bíblia não proíbe tomar cerveja, eu posso tomar cerveja. Como é que fica a minha liberdade para tomar cerveja? Para ir na balada, os jovens querem saber se podem ir na balada ou não podem ir na balada. E se for um grupo nosso, nós não vamos fazer aquilo tudo que acontece lá, nós só vamos ver como é que é, eu tenho liberdade para isso. Tem, você tem liberdade para isso. Mas se o que eu faço não reflete justiça, não reflete alegria entre os irmãos, não produz para paz entre a igreja, então isso eu não devo fazer. Porque o reino de Deus não consiste no pleno uso de nossa liberdade. O reino de Deus não consiste no pleno uso de nossa liberdade. Verso 17, verso 18. Aquele que assim serve, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, precisa contribuir para que a justiça de Deus seja manifestada diante das pessoas, para que a alegria seja comunitária, Eu não posso ficar feliz em fazer uso da liberdade e entristecer o meu irmão. A alegria precisa ser entre os irmãos e precisa ser diante de Deus. Minha consciência precisa estar em paz diante de Deus. E o que eu faço, o que eu deixo de fazer, em pleno uso da minha liberdade, precisa contribuir com a paz, com a unidade entre a igreja. Se não contribui, eu devo me abster. Eu devo me abster, por mais que eu possa e por mais que eu tenha liberdade. Por amor aos meus irmãos, eu devo me abster. Mas atenção para um detalhe. Eu não posso exigir do meu irmão. Eu não posso exigir do meu irmão. Isso é ele que oferece. Isso é ele que oferece. Em amor ao outro, eu sacrifico minha liberdade. Eu entendo, olha, eu posso comer carne de porco, não tem problema nenhum. Eu não quero. Mas se eu for na casa de qualquer irmão, e o irmão colocar carne de porco, eu vou comer em paz. Vou comer em paz. Eu tenho liberdade para dizer não, obrigado. Mas por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Que benefício isso me traria? Eu como em paz. Eu como em paz. Eu tenho liberdade de dizer não, obrigado. Mas por amor ao meu irmão que preparou a comida para mim, eu como em paz. Eu como em paz. A paz amorosa entre os irmãos vale mais que nossas preferências e opiniões pessoais. A conclusão é óbvia, devemos aceitar uns aos outros, sem promover discussões que não levam a lugar algum. Não precisamos de uniformidade na igreja. Não precisamos. Não precisamos de uniformidade na igreja. Não precisamos ser absolutamente iguais uns aos outros. Os irmãos que gostam que só tenha um hino, continuem gostando de hino. Que problema há nisso? Nenhum. Nenhum. Os que não sabem cantar os hinos e só conhecem essas músicas mais contemporâneas, tem algum problema nisso? Não, nenhum. Problema nenhum. A paz vale mais. A paz vale mais entre a igreja. E eu queria terminar com uma palavra para os solteiros. Talvez seus pais, seus irmãos, não sejam exatamente como você gostaria que fosse. Talvez não sejam. Os aceite a si mesmo. Aceite seus pais. Aceitem seus irmãos, com as diferenças que eles têm. Seria legal se eles fossem iguais a gente? Isso é o que a gente gostaria. Não sei se seria legal, mas é o que a gente gostaria. Mas talvez não seja. E se não é, aceite seu pai, sua mãe, seus irmãos, do modo como eles são. Para os casados, talvez sua esposa, seu marido, seus filhos, talvez não sejam como você gostaria que eles fossem. Talvez não sejam. Os ame e os aceite a si mesmo. Os ame e os aceite a si mesmo. E por fim, uma palavra mais geral. Sabidamente, não somos exatamente como nossos irmãos gostaríamos que fôssemos. Não somos, temos muitas diferenças entre nós. Muitas diferenças, de preferências, de opiniões, de gostos, muitas. Mas elas não podem nos separar, elas não podem nos dividir. E nós tentaremos, no que depender de nós,
promover um ambiente de aceitação, de acolhimento, de paz e de unidade entre os irmãos. E eu convido os irmãos a virem conosco. Deus, nosso Pai bendito, obrigado por esse texto. Obrigado pelo que o Senhor Jesus já nos propiciou na cruz. Perdão. Perdão pelos nossos pecados, por todos eles. Obrigado pela certeza que temos que estamos do Senhor como filhos e como filhos aceitos. Nos faz sensível ao Teu Santo Espírito. Nos dá discernimento para percebermos o que devemos fazer e nos dá coragem para fazermos. Nos ensina a amar os nossos irmãos. Nos ensina a aceitarmos uns aos outros. Que consigamos deixar de lado nossas preferências, nossas opiniões pessoais e nos amarmos como filhos Teus, como iguais, como servos do Senhor. Não nos deixe esquecer, sobretudo, que um dia estaremos diante do Senhor e que um dia prestaremos conta para o Senhor de tudo o que fazemos e do que não fazemos. Assim eu oro em nome de Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, entoar mais louvores ao nosso Deus, porque Ele merece, né? Ele é digno. Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz. Nós não somos merecedores de nada, mas pela misericórdia dEle é que estamos aqui. E é isso que nos une. Que nós possamos querer o nosso Deus todos os dias. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Que a gente possa querer verdadeiramente o nosso Deus todos os dias. O próximo cântico que iremos cantar é Grande é o Senhor. É o Senhor e não digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. A
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em dia de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só igreja Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Esse é o nosso último cântico que entoaremos ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Só as irmãs acompanham a Vanessa. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. A igreja. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
sobre todo nome é o Senhor. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Só a igreja. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Quão grande mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder entoar cânticos ao Senhor, ó Deus. Obrigado pela mensagem que foi pregada nesta noite aqui, ó Pai. Que possamos sair daqui diferentes, ó Deus. Melhores, ó Pai. Colocando em prática tudo aquilo que aprendemos nessa noite, ó Deus. Que no decorrer dessa semana o Senhor nos dê oportunidades para falarmos de Jesus, ó Pai. Mude as nossas vidas, ó Pai. Se há alguma área da nossa vida que estamos pecando, que o Senhor nos ajude a não pecar mais, ó Deus. Perdoe, ó Pai, perdoe tudo aquilo que fizemos que desagradou ao Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nessa semana que se inicia, ó Pai. Que possamos resistir às tentações, ó Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Que possamos anunciar o Teu Evangelho àqueles que ainda não conhecem, ó Pai. Que o Senhor nos dê a oportunidade de falarmos o Teu santo nome para aqueles que precisam de mudança de vida, ó Deus. Use as nossas vidas, ó Pai. Queremos ser bênçãos aqui nessa terra, ó Pai. Que os nossos familiares possam ver a mudança que há em nós, ó Pai. Que essas pessoas queiram ser, ó Deus, como Cristo, assim como nós também queremos, ó Deus. Que elas possam se arrepender dos seus pecados e possam estar aqui conosco, louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado por tudo. É isso que nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.